Olá, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e estamos começando mais um Tribuna da Saúde. Todas as sextas-feiras, às 12 horas, temos um novo episódio no YouTube. Acompanhe o nosso programa. No programa de hoje, eu tenho a honra e o prazer de receber a doutora Adriana Garcia Gabas Biglioli. Doutora Adriana Gabas Biglioli. Esse é o nome que, vamos dizer assim, parlamentar, né, jurídico, que ela mais é conhecida, é uma médica endocrinologista, e nós vamos falar sobre obesidade, aspectos relacionados ao metabolismo, e vamos responder perguntas da população a respeito desse tema. Doutora, seja muito bem-vindo. Obrigada. Quero dizer que é uma grande satisfação tê-la aqui. Mas eu quero apresentar aqui a doutora Adriana, e dizer que ela é graduada em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 1998. É especialista em endocrinologia e metabologia, chamada SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, em 2001. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. E vamos lá, vamos conversar sobre saúde. Você vê que nós temos convivido no dia a dia, antes de entrarmos aqui o estúdio, conversando com a doutora Adriana, dizendo que as pessoas têm ficado obesas, gordas, né? E aqui eu quero colocar para vocês alguns detalhes para justificar essa nossa conversa e a importância do tema. A obesidade é um problema de saúde pública no Brasil, afetando milhões de pessoas e associada a diversas outras doenças crônicas. Eu costumo dizer, doutora, que a obesidade é a raiz de todos os males que você possa imaginar do ponto de vista biológico para o ser humano. Em 2025, o Atlas Mundial da Obesidade estimou que 31% dos brasileiros têm obesidade. E aqui é importante, a doutora vai falar sobre isso, mas nós já vamos adiantar. A gente diz que excesso de peso é IMC, Índice de Massa Corporal, acima de 25 até 30. E obesidade acima de 30. Aí tem a gradação da obesidade, que depois nós vamos conversar se necessário. Em 2024, a Fiocruz estimou que 56% dos adultos brasileiros têm obesidade ou sobrepeso. Aí já aumenta um pouquinho, mas é sobrepeso. A obesidade atinge mais mulheres do que homens. E o que está acontecendo, assustando a gente, que a obesidade tem aumentado entre os 18 e 24 anos. E o dado importante, recente, que em 50 anos, de 1975 para cá, a obesidade triplicou. Por que isso, doutora? Então, doutor Luiz Ovando, a obesidade, ela vem crescendo e todas as estimativas, na verdade, ao longo dos anos, vem extrapolando. Existe a questão dos hábitos da população, individualmente e geral. As pessoas estão mudando os hábitos alimentares, elas estão diminuindo a atividade física. Desses 50 anos que o senhor falou, iniciaram as telas tanto de computador, telas que agora são os smart. Então, acredita-se, e tem estudos mostrando que quanto mais tempo em tela, né? Então, mais de 3 horas ou até 3 horas em tela, você tem um aumento em ganho de peso. Então, a população vem ganhando peso, não é por um fator. A população vem ganhando peso no Brasil e no mundo por vários fatores. Então, eu colocaria como os hábitos alimentares, a questão individual, social de sedentarismo ou pouco exercício. Tem pessoas que até fazem exercício, mas fazem de uma maneira que é inferior à quantidade de ingesta alimentar que ela se propõe a ingerir. Então, eu acredito que nós tenhamos um somatório de causas. Quer dizer que não tem uma causa específica. Não, temos várias. Na verdade, a gente percebe que hoje no Ministério da Saúde existe uma tendência, né,
E aí uma questão ideológica, nós vamos até colocar aqui, mas não vamos discutir isso porque isso Tá. aí é sem fim. Aham. Existe uma questão ideológica de transformar a obesidade em doença. Eu sempre digo, né, que a obesidade é uma condição em decorrência de vários elementos, fatores biológicos, comportamentais e sociais, Sim. e que geram doença. Sim. Mas para a gente ir direto, assim, não devagar muito, nós temos a participação da população através de vídeo. E nós temos aqui um vídeo enviado, né, para que as pessoas coloquem, né, a sua dúvida e a senhora vai responder para nós esclarecendo. Vamos lá. Vamos ver. Boa tarde, Dr. Luiz Ovando, meu nome é Reinaldo Monteiro, né? Bom, a minha pergunta, ela é a respeito desses novos métodos, né, de emagrecimento que prometem aí um resultado rápido, né, Ozempic, enfim, todos que assemelham ao mesmo método. A minha pergunta é, quais os problemas, né, que podem acarretar a automedicação, né? Veja aí muitos usando, comprando em farmácia, né? E se automedicando. Eu queria saber aí os efeitos que isso pode causar na saúde do paciente que busca esse método de emagrecimento. Doutora Adriana, o Reinaldo já colocou aí, já deu até o nome, né, da semaglutida, o nome, Já o deu nome nome. comercial. Mas isso é importante, essa pergunta dele, porque isso aí virou uma febre mesmo, viu? Virou. Por favor. Então, o desenvolvimento dessa molécula, não vou falar nome comercial, que é o GLP-1, ele é um hormônio incretínico, que a gente chama. Inicialmente foi desenvolvido de um veneno de um lagarto. E se descobriu que essa substância fazia hipoglicemia, baixava a glicose. E com a tecnologia, os laboratórios foram desenvolvendo, hoje a gente chegou em moléculas muito boas. Porém, essa substância, ela tem um efeito benéfico, mas como toda substância, tem que saber usar. Em países desenvolvidos, essas substâncias são prescritas por médicos. No Brasil, não. Então, existe algumas situações, Rodolfo, né? Reinaldo, perdão. Reinaldo, existem algumas situações que a gente, como médico, não prescreve. Então, eu vou te falar algumas para, tipo, população entender que não é todo mundo que pode tomar, né? Então, triglicérides muito alto. Você tem um pâncreas que vai estar em situação de risco pelo triglicérides estar alto. Então, a gente não recomenda o uso de nenhuma substância de hormônio cretínico. Efeito colateral. Olha, o benefício é bem maior que o efeito colateral, porém, existem pacientes que podem ter diarreia ou constipação, que é ao contrário. O enjoo nas moléculas iniciais, ele esteve muito presente. Mas hoje tem algumas substâncias mais modernas que o enjoo já não é um fator que atrapalha o uso, né? Mas assim, a Sociedade Brasileira de Endócrino é a favor das substâncias, sim, porque é um avanço para a medicação da obesidade, porém, talvez no Brasil tenha tido uma liberação que não é muito segura. Então, a gente recomenda, pelo menos, ter uma dosagem sanguínea, saber como que a pessoa tá para poder fazer o uso dessa substância. Mas é um avanço, sim. Sem dúvida. O Reinaldo coloca isso daí perguntando, né? E é importante, Reinaldo, nós vamos aqui colocar um vídeo que a doutora Adriana trouxe, mostrando um paralelo entre esse seu questionamento e a realidade. Nós investimos sempre no ser humano em termos de vontade, determinação, querer. E esse vídeo que a doutora traz, inclusive com participação das sociedades, aí, especificamente a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Betapologia, chama atenção para o meio, né? Então nós temos que investir no indivíduo, mas também atentar para o meio onde esse indivíduo está inserido e tentar modificar, que é uma coisa muito mais complexa, mas a gente não pode desistir. Vamos ver esse vídeo.
Esse é um vídeo interessante, né? Mudar o mundo pela nossa saúde. Não seria interessante mudar a nossa saúde pela mudança do mundo? O Verdade. que a senhora acha disso? Sim, sim. Eu acho que o mundo, ele precisa de pessoas saudáveis, né? Então, eu acho que uma coisa leva a outra. Mas acredito que esse engajamento da nossa sociedade é no sentido da gente não permitir esse número que só cresce. E não é individualmente em um ou outro país. A gente percebe um aumento exponencial no número de pessoas acima do peso, seja em sobrepeso, seja em obesidade. E isso traz problemas financeiros mesmo para a população, para os estados, para os países. Por quê? Porque aumenta aquelas doenças conhecidas, que o senhor sabe muito bem, né? O senhor mexe com isso no dia a dia, hipertensão, né? Diabetes, que Pirando o sono. os problemas cardíacos, né? Então, assim, a obesidade, sim, é um problema de saúde pública mundial, não é só no Brasil. Doutora, nós estamos chegando ao fim do primeiro bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos para o segundo bloco respondendo mais perguntas. Ok. Você não saia daí. Continue nos prestigiando. Nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde. Acompanhe o nosso programa pelo YouTube, @Dr. Luiz Ovando. Participe enviando sugestões de temas e perguntas pelas redes sociais, pelo site ou pelo telefone 99832 1122. Nós estamos conversando hoje com a doutora Adriana Gabas Biglioli. Ela é médica endocrinologista e para trazer informação sobre obesidade e esclarecimentos de dúvidas da população. Doutora, nós temos, dando continuidade, no primeiro bloco nós falamos sobre a obesidade, sobre aquele vídeo importante da SBEM, né, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e nós vamos dar continuidade no mesmo formato, respondendo dúvidas através dos vídeos que nós vamos ver aí. Nós temos aí a pergunta do Silvio de Almeida, 51 anos, advogado. Vamos ver o que o Silvio tem de questionamento. Meu nome é Silvio de Almeida, sou advogado. Eu queria saber, tireoide, quais são os sintomas quando a gente acha que tem um problema de tireoide? Silvio, essa pergunta é importante. Inclusive, a tireoide pode levar à obesidade quando ela não está funcionando bem. Mas quem vai responder bem sobre isso, com propriedade e experiência, é a doutora Adriana Gabas Biglioli. Doutora. Vamos lá. A tireoide é uma glândula que ela produz um hormônio que eu chamo de combustível. Por quê? Eu brinco com os pacientes e falo assim, porque esse hormônio tireoidiano, ele que dá energia para as células. Então, ele atua em todo o nosso corpo, todas as células, desde o cérebro até o dedão do pé. Então, assim, todas as reações do nosso corpo vai precisar do hormônio tireoidiano. Então, dentro da pergunta dele, se eu tenho uma glândula que não está produzindo hormônio, eu tenho uma baixa rotação, vamos falar assim. Então, esse organismo vai estar mais lento, com mais sono, intestino preso, a pessoa cansada, e dores, queixas mil de falta de energia. Se eu tenho uma glândula normal, eu estou bem. Mas se eu vou para o outro lado, que é uma glândula produzindo muito hormônio, eu vou estar com o metabolismo acelerado. Isso também dá sintomas. Então, aí acelera o coração, você tem uma perda de massa magra, que é músculo, você tem raciocínio muito rápido, que perde a conexão. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo finalizar um raciocínio. Então, eu acho que é legal a gente colocar assim como uma régua, porque pode estar tanto abaixo quanto acima. E em ambas as situações, a gente tem alteração de peso, que seria aumento aqui, queda aqui, porém, existem as exceções. Você pode ter no hipo a queda do peso. Então, alterações de peso, eu gosto de falar... Mas isso é pouco, né?
É pouco, é pouco. Porcentagem é bem É pequena. bem pequena, mas eu gosto de falar em alterações do peso. Então, quando você tem uma alteração de peso muito abrupta, tem que se ver. A avaliação hormonal é importante. Antes de se começar a dieta, exercícios, que a gente sempre fala, que é o carro-chefe, né, que a gente estava conversando nos bastidores, que o exercício é remédio e deveria ser o primeiro remédio para a população, né? Eu acredito muito na atividade física. A nossa presidente da SBEM, a Bianca, ela é fã de atividade física, ela sempre está em vídeo, incentivando, falando. Então, assim, o exercício é o primeiro remédio. Mas a alteração tiroidiana, a gente sabe que pode vir a alterar, sim, o peso dos pacientes. Doutora Adriana, essa questão é comum hoje. Antigamente a gente não fazia tanto diagnóstico de hipotiroidismo, né? Hoje, normalmente, faz parte da rotina na solicitação de exames o TSH e o T4 livre. Sim. A gente e são hormônios da tireoide e aquele que estimula a tireoide. Se ele está muito alto, significa que está estimulando muito porque a tireoide não está respondendo. Além da obesidade, que é relativamente comum em quem tem a tireoide funcionando pouco. De uma maneira geral, as pessoas não dizem assim, não, eu acho que é minha tireoide, doutor, que está com Sim. problema. Eu estou com problema de tireoide. Não, acho que você está com problema de comer muito, né? E aí a tireoide entra aí de espiã, no caso aí, de cúmplice da coisa. Mas além do problema da obesidade, o hipotiroidismo compromete o sistema cardiovascular? Sim, tem trabalhos falando do hipotireoidismo subclínico, que, na verdade, você tem que tomar muito cuidado hoje com os valores do TSH. Mas, para resumir, existe uma diferenciação por idade no TSH. Então, aquele TSH antigo, que a gente falava 10, a gente aceita ele para as pessoas acima de uma determinada idade, porque existem estudos em centenários que o TSH vai subindo. É normal. Porém, por exemplo, o grande estudo que mudou tudo foi o estudo em gestantes. Então, o TSH, se exigiu um TSH de 2,5 para gestante, por conta dos estudos que mostraram um melhor desenvolvimento cognitivo nas crianças, que a mãe, com hipotireoidismo, tratava mais num nível mais equilibrado, ou seja, mais no nível... Tendo o TSH mais baixo. Mais baixo, isso. E assim, na população geral hoje, existe aí um limite entre 0,6 e 4, tem uma variação de laboratório, né, lógico, mas assim, o hipotireoidismo subclínico, ele traz algumas repercussões que elas não são agudas. Cronicamente você pode vir a ter, assim como o hipersubclínico, que o hipersubclínico ao contrário, o TSH quando baixa 0, alguma coisa. 0,1, Isso. né? E o T4 ainda tá normal. Então, em ambas situações, hipossubclínico ou hipersubclínico, o TSH está alterado, mas o T4 livre, que é o hormônio ativo, ele é normal. E os estudos mostraram que você tem repercussão cardíaca, você faz uma hipertrofia do ventrículo esquerdo no hipersubclínico, tá? E o hipossubclínico, você pode vir a aumentar colesterol. Então, gradativamente, você tem uma repercussão que não vai ser em 6 meses, 1 ano, que isso vai te trazer repercussão. Mas ao longo de alguns... décadas. Você vai trazer um comprometimento. Silvio, está aí a sua resposta, mas eu quero agora aproveitar, e nós não conversamos, doutora, sobre o tratamento da obesidade. Sim. O que a gente propõe quando o indivíduo se nos apresenta obeso? Hoje, a primeira investigação, e entram vários profissionais, o endocrinologista junto com a nutricionista, o preparador físico, a gente sempre fala que a gente precisa juntar forças, todos os profissionais para ajudar esse paciente que nos procura. Por quê? Muitos se sentem desconfortáveis que a obesidade na rotina diária às vezes traz desconfortos. Às vezes amarrar um sapato é difícil para um paciente que
tornou um índice de massa corporal muito alto. Uma atividade simples de tomar um banho. Então, eu sempre falo que todos os profissionais têm que estar envolvidos e ajudar esse paciente a sair dessa condição. Eu iniciaria sempre com uma boa avaliação médica dos exames, porque eu sempre falo, eu mandar para o exercício sem saber se esse coração está aguentando, eu como clínica tenho medo. A gente tem, né? Eu falo assim, ó, sedentário, não estava fazendo exercício. Você vai passar no seu cardiologista, você vai ver com ele se tudo bem você fazer uma atividade física moderada. Nunca começar com atividade física pesada, não é? Sim, mas eu já tive várias situações no consultório nesses 26 anos que a pessoa que era sedentária, ela começa com 15 minutos. Isso eu vou falar para a população. Você começar 15 minutos de exercício por dia, você não tem ideia da alteração metabólica que faz no teu corpo. E 15 minutos a gente encontra na nossa agenda, né? É que às vezes a pessoa fala assim, não vou começar a fazer o exercício porque eu tenho que caminhar 40 minutos. Existem os estudos que você começa a fazer a queima após 40 minutos. Porém, a alteração metabólica em 15 minutos já ocorre. Somado 15 minutos na segunda, 15 na terça, 15, final da semana, 7 dias, eu tenho uma diminuição de resistência à insulina, que é um fator que emperra a perda. Eu tenho uma diminuição de PA. Eu tenho várias coisas que vão me levar a diminuir esse índice de massa corporal. Então, arruma na tua agenda 15 minutos de caminhada, mas lembra de fazer essa avaliação, se você pode fazer atividade física, se está liberado. Tendo sintomas, que nem a gente falou aqui, de cansaço ou alteração de organismo, seja intestino, seja batimento cardíaco, o cardiologista vai perceber, manda pra gente como endocrinologista, se tiver que fazer um check-upzinho hormonal, né? E assim, a alimentação vem junto. Então, iniciou com atividade física, a gente vai indicar uma alimentação que eu sempre falo, foge dos processados. Hoje o mal da nossa sociedade são os alimentos do pacote. Tudo que a gente abre, rapidinho a gente já está comendo. Então eu brinco que na despensa tem que ter os alimentos que a gente tem que cozinhar. Por quê? Se eu tô com fome, eu entro na despensa e só tem arroz, feijão, vamos pôr aí, que tem que ir para a panela. Se eu tô querendo mastigar, eu não vou pegar aquilo e colocar lá na panela, ferver. Agora, se tiver uma bolachinha, um negócio que eu abro o pacote e fico mastigando, tá pronto. Já está pronto. Então, as facilidades de alimentação, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o beliscar, né? As pessoas estão ansiosas, elas vão beliscar e elas não estão com fome. E isso vai fazer o quê? Ganho de peso. Ganho de peso. Doutora, essa sua observação em relação à atividade física é muito importante, porque as pessoas querem estalo de dedo, você já começa, já quer emagrecer. E a doutora destacou um aspecto importante. As alterações metabólicas que você não vê, mas o seu organismo percebe e agradece, começam já nos primeiros dias, minutos. E a perda de peso só vai acontecer muitas vezes depois de 3 semanas. Sim. Não é verdade? Sim. Então, tem gente aí que quer coisa para ontem. Não tem jeito. Isso aí, tratamento de obesidade é mudança de comportamento ao longo da vida. Se você perder porque vai para a praia, ou que tem um casamento, que tem que se apresentar bonito ou bonita, e esse é o objetivo, e não está preocupado com a saúde, você está em caminho errado. Nós temos que mudar comportamento para poder verdadeiramente ter o benefício do tratamento. Doutora, tudo que é bom dura muito pouco. Também. Nossa conversa aqui está muito boa, mas infelizmente nós já chegamos no tempo máximo. E eu quero aqui aproveitar e agradecer a sua boa vontade em atender o nosso pedido, vindo até aqui para responder a pergunta dos nossos telespectadores e também bater esse papo, conversar de forma descontraída, dando às pessoas a informação necessária para que elas possam mudar seu comportamento.
Eu gostaria de deixar a palavra livre para a senhora fazer, inclusive, as considerações finais. Muito obrigada pelo convite aí, a honra de estar aqui. O senhor foi meu professor e agradeço muito a oportunidade de estar vindo falar aí para a população. Obesidade é o seguinte, é uma rotina diária que te levou a estar obeso. Então, diariamente, eu te proponho a você alterar a tua rotina diária de alguma forma, para que você devagarinho volte à situação que você estava, que não era obeso. Então, ninguém nasce obeso, né? As crianças nascem, a gente vai crescendo, os hábitos vão se instalando, e hoje os hábitos que estão sendo instalados na sociedade, tanto de alimentação, são hábitos que a gente tem que rever, e por isso a sociedade colocou aquele vídeo. Então, no sentido de que a população toda tem que rever os hábitos alimentares. Nós estamos comendo errado na maioria das vezes. Então vamos mudar, né, doutor Luiz Ovão? Sem dúvida. Como você pode perceber, a obesidade é um assunto sério. É uma doença crônica e deve ser tratada com responsabilidade. Fique atento. Muito obrigado pela sua companhia e audiência e até o nosso próximo programa.